Bom dia, pessoal. Tudo bem? Atrasamos um minutinho aqui, problemas técnicos, mas já estamos online. Bom dia, Luan. Bom dia pessoal, bom dia a todos. Bom, atualmente estamos aqui com 9 pessoas online, então vou começar fazendo a nossa introdução, para o pessoal ir entrando até o Luan começar a apresentação dele. Bom, hoje vamos fazer o nosso terceiro Como Vender do ano, como vender sobre fitas LED. O Luan vai falar um pouquinho sobre as fitas LED e apresentar um pouco mais sobre a nova geração de fitas LED 12 volts, tanto a COB como a fita LED Value. Então, espero que o treinamento seja bem proveitoso. Lembrando que, acessando o nosso Google Drive, agora já temos disponível a revista de QR Codes, que já pode te levar para o datasheet das novas fitas LED também, e de todos os nossos outros produtos. Temos os nossos canais de comunicação, como o Instagram, o Facebook, o YouTube. Lá no Instagram nós soltamos toda semana posts falando sobre os nossos produtos novos, alguns produtos que já lançamos. O nosso YouTube, toda semana estamos lançando 2 vídeos falando das nossas novas luminárias Smart, mostrando o processo de instalação, o processo de atualização do aplicativo, certo? E qualquer dúvida, vocês podem deixando no chat, que se for pertinente o Luan responde durante a apresentação. E se for algo que dá para deixar para o final, o Luan responde ao final da apresentação. Beleza? Então, se precisarem também, a gente pode deixar nossos e-mails para contatos futuros. Mas vamos lá. Luan, apresentação toda sua. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa quarta para todos. Vamos lá. A ideia de hoje é compartilharmos as nossas novas fitas de LED 12 volts, fazer um overview de fitas com alguns pontos principais, mas a ideia é que eu mostre para vocês tudo que nós estamos dando, tá? Esse produto está previsto para chegada para a gente a partir de julho, tá? Só para ficar esse ponto de atenção, a partir de julho esses produtos já estão disponíveis e a ideia que aqui é que vocês já entendam, né, como que vai ser esse produto. Então vamos lá, vou falar bastante das diferenças entre as gerações. Antes de começar, só para abrir um parênteses aqui, nesse chat, tá? Vocês podem digitar as perguntas, né? E eu vou respondendo, tá? Seja durante a apresentação, mas seja no final. Você pode perguntar, eu consigo ler bem fácil aqui esse chat, eu vou lendo e respondendo para vocês durante ou no final, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre segmentação, tá? Vocês sabem que nós, dentro da nossa linha de luminárias e dentro da nossa linha de fitas e lâmpadas, nós temos as segmentações, performance, velho e eco, tá? Performance é um produto que entrega uma performance muito superior, tem alguma diferenciação, seja RGB, seja Turnable White, seja algum produto que oferece alguma diferenciação no mercado. Velho, um custo-benefício, o eco é um produto mais de custo, tá? O que eu quero trazer com isso é, as novas fitas, elas são velho, tá? A gente tinha que a nossa fita LED, né, aquela EcoFlex, e agora a gente tá chamando ela de velho, tá? Então, a segmentação desse produto ficou como velho e não mais aquela EcoFlex, tá? Aonde vai estar escrito isso, né? A gente está trabalhando já com a nova embalagem, né? Então eu quero trazer aqui para vocês já de primeira mão como que está ficando essa embalagem, tá? A segmentação, como vocês conseguem ver, tá do lado direito aqui. Então tem essa segmentação com a cor do velho, tá? A foto do produto está dominando a caixa, vocês conseguem ver aqui. Em cima do produto, essa tarja, a gente está falando aqui da cor, tá? Da cor da luz, tá? Então aqui a gente vai ter luz neutra, luz fria e etc. E aqui fica os principais ícones de destaque do produto e aqui o nome do produto com as características principais. Então a gente tem fluxo luminoso por metro, né? Potência por metro e temperatura de cor mais uma vez, tá? Estou trazendo isso para que vocês entendam como que vai ser essa nova embalagem já nos novos padrões de embalagem que a gente está trabalhando, tá bom?
Bom, como toda fita LED, essa não é diferente. A gente tem todo um caminho dentro da fita, né? A gente, normalmente, quando a gente vende uma lâmpada, uma luminária, a gente vende uma estrutura e nós não temos acesso aos chips de LED ou ao circuito impresso dela, né? Quando a gente fala de fita, não. Esses LEDs, eles ficam expostos, tá? Então é importante que a gente entenda para que a gente tome cuidado no manuseio, né? Toda fita de LED vem com esse cabo de alimentação positivo e negativo, né? Nas cores, é importante respeitar essas cores para não queimar a fita. Toda fita de LED, durante o caminho dela todo, né? Durante o caminho dela inteiro, ela é um circuito impresso, é o PCB da fita, então tem que tomar cuidado para não danificar. Durante ela vai ter vários componentes elétricos, seja capacitor e etc., que o resistor que vocês vão ver durante ela toda. Vocês vão ver também que durante a fita de LED, muitas vezes vocês vão ver, se encontrar com áreas como essa daqui, ó, que são as áreas de corte. Tá? Então é importante respeitar essas áreas de corte. E todos esses pontos amarelos são os chips de LED. Né? E isso é exatamente a grande diferença entre a geração antiga e a geração nova. Tá? Quando a gente. Vou só fazer um parênteses aqui e falar um pouquinho como melhor nós estamos ficando. Tá? Atualmente, as nossas fitas de LED 12 volts possuem 36 LEDs por metro e 60 LEDs por metro, né? E aí o mercado já vem trabalhando com mais LEDs por metro. Então, a nossa atualização basicamente é colocar 120 LEDs por metro durante a extensão da fita. Isso dá benefícios aí, não em fluxo luminoso, mas de ter um fluxo luminoso mais homogêneo durante toda a fita e sem marcações no perfis. Tá bom? Composição da instalação, a gente fala bastante disso e é sempre bom frisar, né? Mas o que eu quero frisar mais forte aqui é que todas as nossas fitas elas são dimerizáveis, as outras elas também são dimerizáveis. Mas para você dimerizá-las, você precisa de um driver dimerizável. Tá? Uma vez que você tem um driver dimerizável, você consegue dimerizar essa fita de LED. Tá? Mas, basicamente, né, um driver 12 ou 24, nesse caso a gente está focando nos drivers de 12, tá? Os fios de alimentação, você vai passar por qualquer processo de controle, você precisa de um controlador, né? Senão você liga direto na fita LED, tá? Essa fita LED, como eu falei para vocês, ela tem os LEDs expostos, então é sempre importante ter o perfil de alumínio para dar uma segurança mecânica, né? Para ninguém ficar relando nos LEDs, mas também de dissipação de calor, tá? Fita LED 12 volts, elas esquentam mais do que as de 24 volts. Elas precisam dissipar mais esse calor. Então, a utilização de perfis de alumínio é de extrema importância. E, mais uma vez, optem sempre por escolher perfis de alumínio, tá? Vão dissipar melhor o calor. Aqui, né, nunca é demais lembrar sobre manuseios de fita. Eu falei algumas vezes, mas não liga a fita enquanto ela estiver enrolada dentro do rolo. Isso vai danificar totalmente, vai esquentar, ela vai se sobreaquecer, tá? Não dobre ela de forma horizontal, você só pode dobrar ela na forma normal dela. Se você pegar ela e dobrar de forma horizontal, você vai danificar também os LEDs. Não faça ângulos fechados. Ângulos fechados você provavelmente vai danificar o circuito impresso, tá? Não rotacione, é um circuito impresso, é sensível, né? Se você rotacionar, provavelmente você também vai estragar o circuito impresso ou os componentes elétricos. Os cortes, fique bem atento nas áreas de corte, né? Se você fugir da área de corte, provavelmente você vai fita, tá? Também, né, nos LEDs, né? Quando a gente fala de fitas de demonstração, tocar nos LEDs não tem problema. Mas quando a gente fala de fitas que vão ficar expostas por 2, 3, 4 anos, tocar nos LEDs pode ser um problema aí para queimar mais rápido, tá bom? Bom, aqui também mais uma vez, né? Como aqui a gente dimensiona o nosso projeto. Entende qual que vai ser o local de primeiro ponto é entender qual que vai ser o local de instalação, tá? Se vai ser instalado no mar interno, no mar externo, se vai ser utilizado como luz principal do ambiente, como luz secundária, se está próximo às áreas molhadas, se é um banheiro, se vai ter vapor e etc. Então é sempre importante. E aqui eu acredito que é o passo mais importante, identificar essa aplicação para você oferecer a fita certa, tá?
Intensidade da luz, mais uma vez, se é uma luz decorativa, se é uma luz auxiliar, se é uma luz principal do ambiente. Temperatura de cor, a gente agora tem uma novidade aqui, né? Trabalhando entre 2.700, 3.000, 4.000 e 6.500 Kelvin. Temos um mix bem completo aqui agora. E os dimensionamentos, né? Para a gente dimensionar a nossa fita. O driver de acordo com a fita, né? Lembrando que a fita é sempre lumens por metro, né? E aqui, como esse ponto é bem importante, eu até explico um pouco melhor para a gente aqui, né? As fitas, elas são calculadas a potência do driver deve ser calculada de acordo com a potência da fita, né? E a potência da fita que a gente indica, por exemplo, na embalagem é a potência por metro. Então você vai ver lá 5 watts por metro, 10 watts por metro. Então, se você tem 5 metros de uma fita de 10 watts por metro, você tem 50 watts totais, né? E aí, para isso, a gente precisa de um driver de 60 watts, por exemplo, tá? Então, é bem importante que a gente entenda essa conta para que a gente consiga falar para os vendedores como que dimensiona o driver, tá? Vou aproveitar o gancho, né? Procure sempre deixar na exposição das lojas as fitas 12 volts próximas dos drivers 12 volts, né? Isso facilita a escolha, isso facilita que ele leve o conjunto completo, né? LED vence, isso facilita a não ter erro, né? Então, você pode deixar separado, né? Nas guincheiras a fita com 12 volts e 12 volts, 5 watts por metro e abaixo os drivers de 30 watts. Uso de 10 watts por metro e abaixo os drivers de 60. Isso, cara, eu vejo em algumas lojas e isso facilita muito no dia a dia, tá? Então é um conselho bem importante aí para vocês terem. E também, se vocês tiverem ligações aí de fitas, né, que vocês precisam ligar 10 metros, a gente tem esse esquema de ligação aqui, né? Vamos supor, você está com 5 watts por metro, né? Então você vai ter 10 metros dessa fita, vai dar 50 watts totais. Né? Se você colocar um driver de 60, fazer essa ligação em paralelo, 5 metros para um lado, 5 metros para o outro lado, não tem problema, né? Você consegue utilizar a ligação de um driver só, porque às vezes você só tem um ponto de tomada do local para você fazer a alimentação elétrica. Isso pode dar certo também. E outro conselho muito importante aqui é evite, né, deixar o fio do drive entre o driver e a fita muito distante, tá? Evite isso, porque aqui a gente está falando que está passando uma tensão de 12 volts aqui, né? Se está passando uma tensão de 12 volts, a corrente é muito alta, né, para entregar toda essa potência. E se a corrente é muito alta e você tem um caminho de fio muito grande, né, você está perdendo fio, né? O fio pode estar sobreaquecendo, pode estar chegando uma potência menor para a fita. Então a gente sempre aconselha a deixar a distância entre o driver e a fita a menor possível, tá? Se não é possível ficar muito próximo, procurei sempre deixar próximo de 10 metros essa distância, tá? Bom, aqui só um resuminho de tudo que a gente falou, né? Sempre pense bem como dimensionar, área de corte, cálculo de potência, acessórios, né? Tem bastante acessório que a gente precisa conversar aqui. E eu vou explicar para você também quais são as mudanças dos acessórios que a gente está fazendo, tá? A escolha do driver, muito importante. Se você colocar um driver 24 volts na fita 12 volts, você vai poder estar queimando esta fita, tá bom? Bom, aqui as ligações, né? Eu falei para vocês que as fitas são dimerizáveis desde que você tenha o driver dimerizável. Esse slide aqui ele se aplica muito mais para fitas que possuem qualquer tipo de controle. Eu só quero frisar aqui, mais uma vez, que, né, depois da fonte de alimentação, a gente tem o driver, né, que é este driver aqui, né? Esse driver, se você colocar um driver 12 volts, que é dimerizável, e ligar ele diretamente, né, ligar o driver aqui, né, nesse exemplo 1, diretamente na fita, e você colocar a unidade de controle aqui, né, para você dimerizar um MCU, por exemplo, você consegue a fita, tá? Isso é muito importante, porque você consegue sim dimerizá-las, tá? Bom, mas vamos lá. O principal objetivo de hoje é a gente falar sobre as fitas 12 volts novas, quais são as diferenças, né, entre a geração atual que nós temos. Esse é o principal objetivo e é onde a gente vai gastar um pouco mais de tempo aqui, tá? Primeiramente, né, vamos falar sobre a fita Cobb 12 volts.
vocês sabem que atualmente nós temos a fita cobre 24 volts, né? E essa fita cobre 24 volts, ela se mantém em linha normalmente, porque ela tem um grande diferencial de mercado, que é o IRC de 90. Tá? Então, para aplicações mais profissionais, a fita cobre 24 volts e IRC 90, ela se mantém em linha e se mantém no nosso portfólio. Tá? Isso é uma informação importante, ela não sai de linha. Mas por que a gente está trazendo a fita cobre 12 volts? Porque a 12 volts é mais usual no mercado. Tá? O mercado brasileiro trabalha muito mais com 12 volts e para a grande maioria das aplicações você não precisa desse IRC de 90. Então a gente traz 12 volts e IRC de 80 e consegue ter um custo-benefício muito grande. Tá? Estamos aqui trabalhando com duas linhas de cobre, né? Seja a fita 9 watts por metro e seja a fita de 15 watts por metro. Tá? Então nós temos as duas fitas aqui sendo trabalhadas, né? E eu quero entrar em detalhes aqui um pouquinho com vocês sobre essas duas fitas, tá? Qual que é a grande diferença entre elas, né? Tá no fluxo, né? Vocês conseguem ver, uma tem um fluxo uma vai ter um fluxo de 900 lumens a 1000 lumens, que é de 9 watts, né? Você vai trabalhar aí normalmente com 900 lumens. E a de 15 watts tem 1.500, então vai dar em torno aí de 600 lumens de diferença. É relativamente alto aqui a diferença, mas por que nós estamos introduzindo essas duas fitas, né? A gente tinha a opção de, em vez de trabalhar com 9 watts por metro, no cobre, fazer esta fita aqui, nos 180, 240 LEDs. Mas a gente viu que o preço ia ser muito semelhante, né? Então a gente decidiu ir para o cobre. Por isso. Então, quando vocês estiverem com um concorrente, né, trabalhando aí com 240 LEDs por metro, 180, 200 LEDs por metro, que a gente vê isso acontecer, em vez de você comparar esta fita, isso é importante, tá, pessoal? Em vez de você comparar essa fita de 240, 180, 200 LEDs por metro com a fita de 120 LEDs por metro, comparem com essa cobre 9 watts por metro, tá? Porque a gente vai ter uma qualidade superior, né, em questão a 240, 180, 200 LEDs por metro, e um preço equiparável, tá? Pode ser que fique aí uns 5% acima, mas um preço bem equiparável, mas a qualidade bem superior nesse ponto, tá? E aí vai compensar para o cliente colocar. E a 15 watts por metro, aí sim é uma cobre com maior potência, maior fluxo luminoso, tá? Então já muda também aí o produto, aí já não tem nem como mais comparar com essas outras fitas de 240 LEDs por metro, por exemplo. Mas essa questão do 9 watts com essa questão das fitas de 240 LEDs por metro é importante, tá? Um ponto importante aqui, pessoal, se vocês olharem para a cobre, vocês vão ver que ela tem uma camada de proteção, né? Então, dentro da fita LED cobre, né, diferente das fitas SMD tradicionais, ela tem uma proteção de silicone, então os LEDs já ficam mais protegidos também, né? Então, é um argumento a mais para vocês conseguirem introduzir melhor essa linha de cobre. Bom, nossa linha, né, muito diferente do que eu vejo no mercado, muito diferente aqui mesmo, né, não vejo ninguém trabalhando com isso, que é trabalhar com essas fitas de 12 volts, com 3 anos de garantia, né, nós temos 3 anos de garantia na nossa fita, 30 mil horas de vida útil, isso é um diferencial muito grande para esta fita, que são as fitas de 12 volts. Quando a gente fala de fita profissional, aí já é mais normal as pessoas terem aí 5 anos de garantia, 50 mil horas de vida útil, mas para essas fitas que são de mercado, que vão ter um custo-benefício, vão brigar por custo-benefício, é muito difícil ver isso. Então, se apeguem nesses detalhes, tá? Para vocês conseguirem ter uma venda mais excepcional aqui, tá? Mais forte. Na garantia, né? Na questão de comparar aqui com 240 LEDs por metro, tá? Então, e na eficiência, né? A gente está trabalhando aqui com 100 mils por watt e etc. Outra grande diferença, que é bem importante, são os acessórios, tá? Nos datasheets do produto, eu já separei muito bem qual que é o acessório de qual produto, tá? Isso está bem detalhado, né? Mas nós desenvolvemos todos os acessórios, tá?
conector em I, né? Conector em I, ligação, né? Se você precisa, cortei a fita, preciso usar os outros 2 metros, né? A gente tem o conector correto para você ligar do cabo PCB até a fita, né? Então a gente tem esse conector, qual que é o conector correto. Preciso fazer uma curva, nós temos. Preciso fazer uma curva fechada, temos acessório. Conector T, conector em X. Então, desenvolvemos todos os conectores, né? Os lumens por metro. 100 lumens por metro. Bom, depois eu posso até conferir ali, mas eu acredito que é isso mesmo. 100 lumens por metro, 120, enfim. E o que também é importante aqui, pessoal, que a gente desenvolveu aqui esse saquinho plástico, esse saquinho de craft, né? Que é o bagzinho para os acessórios, isso. Esse bagzinho para os acessórios, pessoal, cada acessório desse ele não vai ser vendido individualmente, né? A unidade unitária é um pacote, né? Igual vocês estão vendo aqui, é um pacote, e esse pacote possui 5 acessórios, né? Então vai vir 5 conector e cada um, né? Cada um pacote desse vai vir 5 conector em I, 5 conector do PCB, 5 conector em U e etc. Tá? Né? Porque visando aí o meio ambiente e não usar plástico, né? Então a gente removeu aí o plástico para usar craft. E aí, para você conseguir enxergar o produto que está ali dentro, tá? Para você conseguir enxergar, a gente colocou uma foto, igual as fotos que vocês estão vendo aqui, né? Então, essa foto aqui, ela está nessa embalagem aqui, está nesse adesivo, para vocês conseguirem identificar o produto que está dentro aqui do craft. Mas isso para facilitar a venda de acessórios, principalmente, tá? Uma grande mudança que nós fizemos, tá? Bom, e a principal linha, né? A principal linha que a gente está introduzindo é a fita de 120 LEDs por metro que eu falei para vocês, né? Então, atualmente a gente 36,60 e agora a gente 36,60 e agora a gente está indo para 120 em ambas as potências, tá? Então, então aqui a gente vai ter, por exemplo, 5 watts por metro, né? A fita, a gente tem duas seleções de fita, né? A gente tem a seleção de fita de 5 watts por metro e a de 10 watts por metro, tá? A gente tinha antes, né? Só para fazer um deparo aqui para vocês, 4,8 e 12. Então, a de 4,8 vira 5 e a de 12 vira 10, tá? Então, a gente vê aqui, né? 5 watts por metro. Se vocês pegarem, a gente tinha 36,10 por metro, agora a gente passa a ter 120. E na de 10 watts por metro, a gente tinha 60 e passa a ter 120 também. Mais uma vez, pessoal, muitas pessoas estavam pedindo 1000 Kelvin, agora está disponível. Então, a gente tem aqui as fitas nas opções de 3000 Kelvin. E as diferenciações técnicas, pessoal, vai ser mais uma vez a mesma, né? Não vejo ninguém oferecendo 3 anos de garantia nesse tipo de produto, né? Então é um diferencial que nós temos. Não vejo poucos fabricantes aí trabalham com todas as temperaturas de cor, né? Então nós temos esse diferencial também. Tá, então, fica aí, essa é a nova família, basicamente, né? Vocês vão ver também, né, que vocês pegarem os datasheets, é uma família que tem os pontos de corte muito próximos, né, cerca de 2,5 cm, 2 centímetros, a cada centímetro, dependendo da fita, as distâncias de corte, vai ser uma fita bem flexível. Tá, então nós temos bastante diferenciais e estamos acreditando bastante nesse produto aí para vocês. Desculpa. Além de toda a fita IP20, nós temos também todas as fitas IP65, tá? Então nós temos também o conjunto completo das fitas no IP65. Então, para quem precisa das fitas para instalação em áreas externas, nós temos elas aqui disponíveis também, tá bom? Aqui é só. E as fitas IP65 seguem o mesmo conceito, tá? 120 LEDs por metro, temperatura de cor e etc.
Vamos falar de drivers, tá? Drivers aqui, a gente tem hoje drivers IP20, 60, 30 e 60, IP35, 30 e 60, e hoje estamos aí com o lançamento dos Slims 30 e 60, tá? Então, temos todas essas opções de drivers. Aproveitando a questão dos drivers, tá? Esses drivers aqui, nós lançamos potências diferentes do mercado dessa vez, né? A gente está com 15 watts por metro, 9 e etc. Então, estamos retrabalhando esta linha de drivers também, tá? Então, acredito que aí mais, só que é isso mais para o ano que vem, a gente está em fase de desenvolvimento, os novos drivers aqui com potências maiores, potências até de 200 watts aqui, tá? Bom, e só é importante frisar mais uma vez, o driver Slim aqui, que foi um lançamento aí dos últimos meses que nós fizemos, tá? Para alocar com perfis é o ideal. Bom, a gente tem todos os mesmos acessórios que eu mostrei para vocês da fita Cobb. Nós temos também para a fita SMD, 120 LEDs por metro, tá? Temos também. O mesmo bagzinho, o mesmo plástico temos. A única diferenciação é a fita IP65, ela já vem com acessórios, algum pack de acessórios dentro dela, né? Então, vem com alguns handcaps, vem com algumas presilhas de silicone dentro da IP65. Então, ela já vem um pouquinho mais completa aí, porque a gente entende que essa realmente precisa, né? Se você cortar uma IP65, você obrigatoriamente precisa de um handcap e etc. Então a gente tem aí alguns acessórios que já vão dentro da embalagem, tá? Sempre importante a gente olhar os acessórios corretos, tá, gente? Existem nos datasheets qual acessório é para qual fita, para que não tenha erro aí na hora da instalação. Como eu estava comentando, aqui está, né? Os acessórios da 120 LEDs por metro, igual são as do Cobb, tá? E o mesmo packzinho aqui para vocês venderem o produto. O que é importante aqui, né? A Cobb tem diferenciação de tamanho de fitas entre a 9 e 10. Essa aqui não. Entre a 9 watts por metro e a 15 watts por metro. Aqui não. A 5 e a de 10 tem a mesma espessura, a mesma largura. Então os acessórios são o mesmo, tá? Então, para facilitar as vendas aí, eles possuem uma largura e possuem os mesmos acessórios em ambas as fitas, tá? Importante ponto aqui. Os acessórios para IP65, mas vamos lá. Bom, basicamente, pessoal, isso era o que eu tinha para falar aí para vocês das 120 LEDs por metro, tá? É um produto que está chegando para a gente aí para o final de julho, tá? Então, a partir do final de julho, a gente não vai ter mais a nossa fita atual, a gente só vai trabalhar com essa fita. Esse é um ponto importante, tá? A gente está fazendo uma transição de geração, então, geração atual não vamos mais ter, né? Procurem aí trabalhar já com seus clientes o cadastro dessa nova fita, tá? Queria só passar para vocês rapidinho 2 temas aqui, né? Fita LED e Smart, né? Aproveitar que a gente está falando de fitas, vou trazer o tema de Smart, né? Nós temos essa fita LED Smart, tá? É uma fita um pouco mais decorativa, tá? Então ela tem um watts por metro, uns lumens por metro mais baixo, porque ela é um pouco mais decorativa mesmo. GBW, é uma fita plug and play, não precisa de driver, então muito fácil de usar, muito fácil de instalar, muito fácil de configurar, vocês conseguem falar com a Alexa, então fica aí um ponto de oportunidade, porque é uma fita que está bem legal, a gente tem instalado no nosso showroom e o produto é realmente bem legal e bom, tá? E para finalizar, eu não vou entrar nos detalhes aqui de perfis de alumínio, tá? Mas nós temos uma família completa de perfis de alumínio, tá? E como eu comentei no começo, é importante que essas fitas de LED 12 volts que tenham o potencial de esquentar mais, né? Que vocês sempre recomendem a utilização de perfis, tá? Nós temos perfis de embutir, né? Nós temos perfis mais finos, nós temos perfis mais largos, nós temos perfis de canto, nós temos perfis para suspender, né? Então, para fazer suspenso.
Então nós temos diversos tipos de perfis na nossa linha, tá? Usem deles, né? A gente tem acabamento preto, acabamento branco, a gente tem os acessórios para você fazer teto-parede, teto-teto, fazer um L, fazer os acessórios para você fazer as curvas ali. Então, procurem aí os nossos perfis, que nós temos também esses produtos disponíveis e uma linha bem legal, tá? Uma linha bem completa aí para atender as necessidades do mercado. Bom, é isso, pessoal. Né? Mais uma vez, essa fita deve chegar para a gente no final de julho, tá? Mas já fica aí como para vocês saberem como que é o produto, quais são as diferenciações, né? O que a gente tem de diferença entre o mercado, o que o mercado está oferecendo, tá? Para vocês já conseguirem. A nossa ideia aqui de fazer essa apresentação antecipada é que vocês já levem para os seus clientes, né? Depois o Luiz vai disponibilizar essa apresentação, né, para vocês já levarem essas fitas para os seus clientes, levarem esses argumentos de venda, de fluxo, de garantia, de COB e etc., para os seus clientes. Já vai fazendo cadastro, chegou, vocês já estão com o pedido. Tá? Adianta que está bem procurado, né? Então, para garantir aí esse primeiro pedido com vocês. Tá certo? Da minha parte é isso. Bom dia a todos. Tá? Não estou vendo mais dúvidas aqui, então muito obrigado a todos que participaram e um bom dia a todos. Não sei se tem mais alguma coisa aí, Luiz. Não, era só isso mesmo. Muito obrigado, Luan. Queria agradecer a todo mundo que compareceu também. Terminamos bem certinho no horário, os 30 minutinhos. Lembrando que esse treinamento, para quem não conseguiu assistir, ele vai ficar disponível no YouTube da Ledvance. Hoje mesmo ainda vou tentar disponibilizar lá, mas no máximo amanhã ele vai estar online lá. Certo? Então, nossas redes sociais, @LedvanceBR ou @LedvanceBrasil. Vocês conseguem encontrar a gente por lá. E o YouTube é Ledvance. É o YouTube global, mas a gente tem a playlist. Tanto a playlist Brasil, como a playlist somente do Como Vender, que vocês conseguem acessar todos os nossos treinamentos que já foram feitos por lá. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Tenham excelentes vendas e um excelente resto de semana para vocês. E ótimo feriado. Obrigado. Até mais.